agora, né, então, recebam todos os nossos abraços, né, o nosso carinho. Esse é mais um dos nossos encontros, mais o primeiro dos nossos encontros com uma nova roupagem, né, o nosso clube do livro, ele vira clube da leitura a partir desse encontro. A nossa proposta, ela muda um pouquinho, né, da proposta de trabalhar basicamente textos literários, para começar a trabalhar outras formas de leitura do mundo, né. Então, nós vamos ter aí algumas propostas de participação nos fóruns também, né, e aí a gente vai passando para vocês aí, toda essa nova roupagem aos poucos. Nesse nosso encontro, nós estamos enfocando na iniciação científica, até porque nós estamos em processo, né, de recebimento aí de projetos, e achamos importante conversar com vocês a respeito desse estilo de pesquisa que é tão importante aí para o desenvolvimento do aluno que está na graduação, né. Eu sou a professora Luana Carneiro, sou coordenadora do Núcleo de Iniciação Científica, Extensão e Pesquisa. Hoje estou aqui com a professora Tati, que é a nossa moderadora oficial do Clube da Leitura. Eu vou projetar, tá, Tati? Vou passar a palavra para a professora Tati, que vai iniciar aí os nossos trabalhos. Boa noite a todas, a todos, a todes. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um encontro do nosso Clube da Leitura, iniciando a nossa programação de encontros para o segundo semestre de 2024. Como a professora Luana já falou, estamos preparando muitas novidades no clube para vocês. E hoje nós inauguramos esse novo modelo, convidando vocês a pensarem junto com a gente como há diversas formas de ler o mundo, né? E como há diversas formas de contribuir para a escrita de um mundo, vamos chamar assim, um mundo melhor, né? Um mundo onde a gente possa dar a nossa parte para a construção de uma sociedade mais inclusiva, mais igualitária, uma sociedade mais justa e, por que não dizer, uma sociedade mais fraterna, mais amorosa, né? Então, hoje nós vamos pensar juntos sobre várias formas de leitura e várias formas de escrita do mundo, né? Todos estão vendo projetado aí na tela o nosso slide? Vocês estão Sim, sim. vendo claramente? Ah, que bom. Eu Então, estou. sim, todo mundo vendo? Vendo, sim. Muito bem. O Sim, nosso estou vendo. tema de hoje é: a ciência é para todos. Vamos lá, Luana? E para nos inspirar nesse encontro, eu selecionei para ler com vocês um poema que particularmente me emociona muito, me toca muito, da poetisa baiana Fátima Trinchão. A Fátima, ela produz poesias, contos, diversos exercícios de escrita desde 1978. Ela tem um livro publicado, tem vários contos e poemas publicados em diversos periódicos, jornais, cadernos, e ela tem sempre uma poesia com um olhar muito sensível, muito apurado sobre as suas tradições, as suas origens. É uma poetisa formada em letras, professora, então eu convido vocês a conhecerem a obra riquíssima da Fátima Trinchão. Eu coloquei aqui no slide um link para vocês conhecerem melhor a obra dela. Vocês podem acessar lá no portal do Axé e também no próprio site da escritora, que é o fatimatrinchão.tudojunto.net. Esse site ele é um pouco mais antigo,
mas ele tem várias obras dela, tem algumas visões dela de mundo, o perfil dela. Eu convido realmente vocês a conhecerem essa obra potente. E aí eu selecionei, para a gente ir entrando no universo da poesia da Fátima Trinchão, um pequeno trecho onde ela fala de si, que é esse trecho que vocês podem ler aí na tela. Quem pode ler para nós? Coisa que eu adoro é ouvir voz de aluna e de aluno. Quando o estudante lê, eu fico Eu feliz da posso, eu vida. posso, Quem pode ler para nós? eu posso, Estou vendo uma eu mãozinha posso. levantada. Deixa eu ver aqui. Eu posso também. Olha que barato, temos vários voluntários. A gente vai ter outro momento de leitura. Agora precisamos escolher uma pessoa. Quem levantou a mão primeiro? A F? Quem é a F? Alexa, Alexia, sou... por favor, você pode ler para nós? Posso sim, boa noite, Sim, gente. boa noite. Boa noite. Tá dando para vocês me ouvirem aí direitinho? Sim, sim, estamos ouvindo muito bem. Tá ok, posso começar então, né? Nasci no município de Euclides da Cunha, estado da Bahia, Salvador. Estudei em escolas públicas da capital e o curso universitário na Universidade Católica de Salvador, onde fiz o curso de letras vernáculas com francês. Admiro as artes em todas as suas vertentes e acredito no seu poder de eliminar fronteiras. Acredito na nossa capacidade de conscientização em relação ao amor e respeito que devemos ao nosso planeta e a todos os seus habitantes. A leitura nos contempla e nos completa como arte ligada ao viver humano, já que a arte limita a vida. Não poucas vezes observamos que a vida imita, e a arte nos enleva e nos eleva. Algo mais? Olha, eu falando aqui com o microfone no mudo. Obrigada, Alexa. Muito boa leitura. Vocês gostaram Eu que de agradeço a conhecer um oportunidade. pouquinho da Fátima? Gostaram da apresentação dela? Gostei sim, Achei. minha conterrânea. Conterrânea? Temos baianas e baianos aqui? Sou baiana, Sim, sim. sim. Que beleza! Quem é baiano, bota as mãozinhas para o ar. Igual ao Araqueto. Deixa eu ver quantos da Bahia temos aqui. Nossa, que beleza! E soteropolitanos? Temos muitos? Maravilha. Eu também. Quem? Eu interrompi alguém. Pode falar, por favor. Não interrompeu, não. Eu só falei eu também. Ai, quem é você? Sou Laine. Ah, Laine, localizei você agora aqui. Que bom, Pronto. Laine. Gostaram, Laine, então, da super apresentação apaixonada. da conterrânea? Demais. Muito bem. Vamos, então, conhecer o poema dela que eu selecionei para a gente compartilhar hoje? Professora Luana, por favor, pode avançar? Muito bem. Vamos fazer assim, eu preciso de 3 voluntários ou voluntárias, cada um, para ler uma coluna de texto. Podem usar o levantar a mãozinha para a gente fazer uma fila aqui. Alexa, Alexiana. Quem Falta uma mais? mãozinha. Precisamos de mais um candidato ou candidata. Quem vai ler com a gente? Vamos, gente, sem medo de ser feliz. A Laine. Ótimo, então vamos lá. Alexa, pode começar, por favor? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. É preciso, Fátima Trinchão. É preciso falar por mim, é preciso falar para mim. É preciso falar por mim, é preciso falar por nós. É preciso falar para nós.
É preciso falar de nós. É preciso falar. É preciso destravar as portas. É preciso ampliar passagens. É preciso romper barreiras. É preciso romper com o que discrimina. É preciso lançar por terra os preconceitos. Alexiana? Eu? Sim? É Alexiana. preciso. Sim, é preciso afrouxar as amarras, quebrar as correntes, abrir fronteiras, tirar as travas, soltar os nós, fingrar os mares, nadar nos rios, andar nas ruas, sentar nos bares. É preciso fortalecer-nos, nos levantarmos, é preciso que nos apoiemos uns aos outros, seremos os nossos grandes pilares. Alguém mais ou posso continuar? Laine? E nesta marcha da vida, e na grande noite da história, já se há testemunhar. E quando juntos estivermos ao redor da grande fogueira, revendo nossas memórias entre o profano e o profundo, revisitando e tecendo a dispersão pelo mundo, já se há testemunhar. Aquele navio a singrar, nos mares longínquos distantes, entre o profano e o profundo, revisitando e tecendo nossa dispersão pelo mundo. Muito bem. Obrigada a todas. Lindas leituras. Sempre muito bom ouvir as vozes de vocês. E agora vamos conversar um pouquinho sobre esse poema. O que esse poema passou para vocês? Que trechos, que ideias chamaram mais a atenção de vocês? O que mexeu mais com vocês? Temos gente no chat dizendo que é lindo. E quem pode abrir o microfone e contar para nós algum verso que você gostaria de destacar, que mexeu com você, alguma passagem que você achou bonita? Quem pode começar? O que significa singrar? Singrar é navegar, é Ah, percorrer os mares. entendi. E Jaci, a testemunhar, Jaci é a lua dos nossos povos originários. Uhum. É como os nossos povos originários chamam a lua. O que vocês acham que a Fátima Trinchão está fazendo um convite para nós? Que convite é esse? Para mim, o que ficou muito forte é o diálogo, né? O diálogo, a conversa, trazer questões, né? Conversar sobre essas questões e romper barreiras, basicamente. Diálogo, conversar sobre as questões, romper barreiras. Que Falar questões sobre seriam? nós, né? Saber Oi? falar sobre nós e ouvir os outros também. Sim, saber falar sobre nós, sobre ouvir os outros. Eu creio que ela retrata um pouco de liberdade, né? Liberdade em si, né? Falar por mim, falar por nós e para nós, né? Porque a liberdade é algo também muito retratado na história brasileira, né? Principalmente quando se trata da escravatura, da pele negra, da cultura, a liberdade de expressão em geral, né? Retrata um pouco também a questão da liberdade. É preciso falar por mim, é preciso falar por nós, é preciso que tenhamos a liberdade de se expressar, de demonstrar sentimentos, de demonstrar, como que eu digo, afetividade, a liberdade também de expressar um movimento cultural, de expressar em si, né? Como eu compreendo esse trecho do é preciso falar por mim, é preciso falar por nós. Romper as barreiras, né? Romper essas barreiras, né? Muito bem. Que barreiras vocês imaginam que a gente precisa romper? E quando a Renata fala, a Renata trouxe na fala dela essa relação com os africanos escravizados, que fazem parte da nossa história, né? A nossa é uma história
de colonizações, processos de colonização sangrentos, né? Processos de colonização que foram feitos através de uma diáspora forçada dos povos africanos, né? A África, que é um continente de várias culturas, povos e países diferentes, que a gente costuma jogar tudo numa caixinha só, né? Como se a África fosse uma coisa só, e não é. Há uma diversidade cultural imensa, mas os povos africanos, por contingência de um processo sangrento de colonização, sofreram uma diáspora forçada, né? Isso que a poeta chama aqui de uma dispersão pelo mundo, né? A diáspora significa exatamente isso. A diáspora é um processo de exílio involuntário, ou seja, contra a vontade, uma expulsão à força dos seus países, das suas origens e das suas culturas, né? Infelizmente, os povos africanos sofreram exatamente isso. É isso que nós queremos dizer quando nós falamos em diáspora africana. Então, aí, a outra grande diáspora conhecida de nós, para dar outro exemplo, é a diáspora judia, né? A diáspora dos povos de origem hebraica, que também foram espalhados pelo mundo. No caso dos povos africanos, essa dispersão pelo mundo acabou contribuindo para que essa cultura negra ao redor do globo tivesse poucos espaços, tivesse poucas oportunidades de se expressar. E aí a Renata também colocou na fala dela a expressão pele negra. E aí eu queria perguntar para vocês, quando a Fátima faz esse convite para nós, é preciso falar por nós, é preciso falar para nós, é preciso falar de nós. Qual é a associação que vocês fazem entre esse convite e as expressões culturais da população preta? Vocês fazem alguma relação? Eu acredito que sim, no sentido de manifestação mesmo da cultura, né? Dar mais voz a essa cultura, talvez. Eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que ela está falando um pouco dela também, né? Um pouco dela própria, né? Da vida dela, do que ela passou, da história dela. Então, ela usou um pouco da história dela e resumindo das pessoas também, da pele negra, né? E A pele negra, da cultura negra, né? isso, Da origem. exatamente. Dessas origens, Porque, com certeza. assim, dependendo da época, né, a mulher não tinha liberdade nenhuma de expressão, não tinha liberdade cultural, não tinha o direito de opinar, não só a mulher negra, mas sendo mulher e negra, o direito era mínimo, né, bem mais reduzido. Então, dependendo da questão da época em que ela relata, né, também esse poema, ou das coisas que ela passou na trajetória dela, talvez também ela se refira ao ela ter a liberdade de falar, de se expressar, a ela se dar a liberdade de demonstrar o que antes era privado, o que antes ela se oprimia, ela era oprimida, ou que antes ela não tinha liberdade de expressar. Talvez também referente a isso, realmente, da história dela. Muito bem. Mas a Fátima vai além, vocês perceberam? Parece que o poema não diz apenas que é preciso falar da cultura preta. O poema diz: é preciso falar por nós. O que vocês acham que isso quer dizer? Nós precisamos falar por nós. Será que ela refere-se a nós num total, não só cultura negra, mas como que eu digo assim, sociedade? Acredito que Eu sim. acho que... Mas eu acho que a gente tem uma outra questão aí em jogo. Quem ia começar a falar? Eu acho que é como nós mulheres, falar por nós mulheres, que nós mulheres ainda sofremos preconceitos, né? Em área de trabalho, em várias coisas, né? Que a mulher não pode igual o homem sempre pode, a mulher não pode, o homem pode ganhar mais, a mulher não pode.
a mulher não consegue chegar no patamar do homem, ainda existe esse preconceito. Né? Sim, sim. Com certeza, isso se aplica a diversas situações sociais. Eu acredito que com muita facilidade a gente vai conseguir associar esses versos às camadas sociais. Vou pedir só para vocês colocarem o microfone no mudo quando não estiverem falando, para não comprometer a gravação do encontro, tá bom? Nós podemos associar essa questão de falar por nós a diversos grupos que são as falsamente chamadas minorias, né? Que, embora os censos, o IBGE apontem como as nossas maiorias sociais, nós nos acostumamos muito erroneamente a chamar de minorias, que são as minorias que costumam sofrer algum tipo de exclusão social, algum tipo de não só exclusão, mas algum tipo de silenciamento mesmo, né? E essa é uma palavra-chave, o silenciamento. Quando a gente fala que determinado grupo, determinada representação precisa falar por si, a gente está falando que nós precisamos, nós precisamos divulgar e libertar a nossa voz. Eu sempre ouvi muito de um professor muito especial, que não se trata de dar voz às pessoas, porque as pessoas têm voz, todas têm voz, né? Todas têm sua forma de se expressar. Então, não se trata de dar voz, trata sim de valorizar os espaços, abrir os espaços para que as pessoas possam manifestar, divulgar, abrir para o mundo as suas vozes. Então, quando a gente pensa para usar os exemplos que vocês trouxeram, mulheres, povos originários, classes sociais menos favorecidas, periferia, população preta, o que a gente está dizendo aqui que é preciso criar espaços onde esses sujeitos falem por si, falem de si. Há uma diferença enorme entre um discurso sobre o processo de colonização, o processo de escravidão, feito a partir de um olhar eurocêntrico, ou seja, um olhar centrado na cultura europeia, um olhar branco, um olhar masculino, para essa mesma análise sobre a colonização feita a partir de um olhar negro, feito a partir de um olhar africano, feito a partir de um olhar que vai considerar toda uma ancestralidade, toda uma forma de ver o mundo, que é uma forma a partir desse processo de escravização, desse processo de dispersão pelo mundo, de diáspora. Então, o que é interessante a gente observar aqui é que estudos, contribuições, ensaios, teses falando sobre negritude, falando sobre história africana, sobre cultura africana, temos aos montes. Mas será que nós damos este mesmo espaço para que a população preta, neste exemplo que nós estamos dando, fale de si, por si, com a sua bagagem cultural, com o seu olhar sobre o mundo? A gente sabe que uma das prerrogativas mais importantes quando a gente fala de empoderamento para qualquer classe social, para qualquer extrato social que seja, é a ocupação de espaços, né? A abertura mesmo de espaço na cultura e a ocupação de lugares na cultura. Então, é muito importante se a gente quer realmente um mundo onde a gente tenha uma representatividade que seja diversa, que seja para todos, que seja de todos, nós precisamos ter a expressão de todos. Nós precisamos que todos aqueles que têm o lugar de fala, essa expressão que se tornou tão comum, né? Todos aqueles que têm um lugar de fala próprio para falar sobre algo
tenham de verdade lugar para falar. E eu acho que esse é um jogo interessante de a gente pensar, né? O lugar de fala, que infelizmente nem sempre implica no lugar para falar, né? O que mais vocês ressaltariam nesse poema? O que mais mexeu com vocês? Eu gostei dessa parte revisitando e tecendo, porque para mim remeteu como se, ao mesmo tempo que a pessoa olhasse para trás, aprendesse, reconhecesse de onde é tudo, a pessoa também caminha, está fazendo a história, está construindo também. Então, achei interessante esse trecho. Ai, que bela fala! É exatamente isso, né? Uma construção de futuro que não perde de vista a ancestralidade, as raízes culturais, né? Mas, ao mesmo tempo, também não se aprisiona num passado imemorial idealizado, e sim pensa nessa ancestralidade como construção de futuro, como inspiração e como material para a construção de futuro. Muito bom. Darkson, por favor. Não sei se você vai querer, mas eu fiz arroz também. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa Maravilha. noite. Professora, Boa noite. que Boa noite. discurso maravilhoso, hein? Meu Deus do céu, tô encantado. A senhora fala muito bem, parabéns. Eu tô agraciado com a sua fala, tem um dom maravilhoso. Fala muito bem. Acredito eu que teremos bastante coisa até o final dessa aula. Eu estou muito satisfeito com todos que estão nessa aula. Só estou tendo algumas dificuldades, mas já estou buscando já, pedindo sabedoria para Deus e tendo paciência, né? Porque precisa ter bastante paciência. Para quem terminou os estudos há muitos e muitos anos, né? Vou revelar uma coisa para vocês aqui. Faço bastante música. Hoje mesmo já fiz 2 músicas, né? E tenho fé em Deus que até mais ou menos o final do ano, né? Mas eu vou terminar esse curso também, tá? Vou terminar o curso que eu tô fazendo um curso de serviço social. A minha mãe é funcionária pública da Casa da Mulher Brasileira há alguns anos, né? Ela já, de vez em quando, ela tá com o prefeito de São Paulo, com alguns deputados, aí ela. Maria de Lourdes, sou bem orgulhoso de ser filho dela, né? Uma mulher que tá lutando, já fez algumas coisas e ela tá na segunda faculdade de serviço social com 58 anos. Então é uma mulher guerreira. Vou falar bem baixinho, tá? Desculpa aí, vocês estão aparecendo na tela, são mulheres. Ela é fodida. Minha mãe, ela é. Desculpa, viu, gente? De verdade. Eu tenho muito orgulho da minha mãe e de vocês também. Vocês estão dominando o mundo, né? Estou Um compartilhando a filhão tela que eu tô fã vendo que desse só tem precisa mulher nem de na muita tela. coisa. Só tem mulher na tela. Minha manhã E tá é isso. assistindo o Deus TikTok. abençoe todos. Vamos até o final que vai dar bom esse curso. É um Mãe, fala, investimento que eu tenho desligou, foi pra certeza fora. Cadê que seu celular? Tá sentado sem vai dar nada. bom. Muito bom, Darkson. A gente fica muito feliz de ver que a nossa proposta de hoje é significativa para vocês. Bom, eu agora vou passar para a professora Luana, mas antes disso, para a gente encerrar essa ideia que nós Deve ter estamos alguém que falando seja. aqui, eu vou deixar para vocês uma reflexão. Vocês se lembram das aulas de gramática, onde a gente aprendia que existia o sujeito, o verbo e o objeto? Então, na cultura e na linguagem é a mesma coisa. Nós temos os sujeitos culturais, os sujeitos da produção de conhecimento, e nós temos os objetos culturais. O sujeito é igualzinho lá nas aulas de gramática, o sujeito é aquele que fala, é aquele que executa as ações. E o objeto é aquele que sofre as ações do sujeito, né? Quando a gente abre mão da nossa fala, quando a gente abre mão do nosso poder de nos colocarmos, de nos expressarmos, nós estamos abrindo mão de sermos sujeitos da cultura
para sermos objeto da cultura. Estamos deixando de ser criadores para sermos criatura. Embora a gente sempre ocupe esses papéis, né? E é bom que ocupemos os dois, a própria linguagem nos obriga a isso, né? É muito importante que a gente nunca permaneça sendo só objeto, mas sim sujeitos, aqueles que são capazes de dar a sua voz ao mundo, dar a sua voz sobre si mesmo, sobre os outros, sobre os fatos históricos, e nunca nos contentemos em sermos apenas os objetos sobre os quais outros falam. Ok? Vamos lá, Luana? Depois da fala da professora Tati, eu fico até um pouco envergonhada de começar a minha fala, mas, novamente, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Hoje a nossa proposta do Clube de Leitura, né, já é trazendo essa amplitude, né, de leituras, de forma de enxergar o mundo, e nós fizemos a escolha desse poema, né, principalmente porque a poeta ela fala muito a respeito desse vamos falar por nós, né? Nós temos que ser ouvidos, nós somos as melhores pessoas para falar sobre o que a gente vive, sobre o que a gente observa, né? Então eu quero partir daqui do poema, né? E pedir para vocês assim, vamos revisitar o título dessa nossa aula, né? A ciência é para todos, né? Uma exclamação, uma interrogação, então uma afirmação, uma pergunta, um questionamento, com base aí, pensando né, nesse histórico aí que o poema traz para gente, a cultura negra, né, pessoas que foram retiradas ali das suas, né, das suas casas, dos seus lugares, e que foram obrigadas a viver no mundo de outras formas, pessoas que foram e são caladas a todo momento, porque ainda é uma realidade, né? E a gente vive a reverberação disso tudo, né? Mesmo muitos anos do final da escravidão, muitos anos após, né, mulheres conquistarem aí uma série de direitos, como a Tati bem falou, nós não somos minorias, né, mas somos maiorias minorizadas, né? Então, até hoje, por exemplo, a gente estamos entrando agora, né? Estamos saindo agora de agosto lilás, que é um mês que se fala bastante aí da violência contra a mulher, e é um mês onde o número de feminicídios incrivelmente aumentou bastante, né? Deu um boom. Então, assim, a ciência, ela é para todos? O que vocês acham? O que vocês me diriam sobre isso? Pensando na ciência, no que vocês conhecem sobre ciência hoje, na ideia que vocês têm de ciência hoje. Enquanto isso, vou passando aqui o slide. Falem comigo, gente, também quero ouvir, tá? Quem quer falar? Gente, vocês não vão me deixar falando sozinha, não, né? Desculpa, professora, Não, poderia. Não vou deixar, Que não. susto! Não vou deixar, não. Fala aí, Luana fala. Carneiro, boa noite, Boa professora. noite. Tudo bem? Darkson Roberto tá falando. Gente, boa noite para todos também, tá? Eu falei aqui um pouco, Boa né, da noite. minha mãe, e agora a senhora tocou no assunto aí da ciência para todos. Tá? Eu sou uma pessoa bem leiga nesse assunto, tá? Mas eu vou falar, todos os dias eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus. Não vou falar que eu acredito muito, não, porque se falar o muito eu já estou sendo egocêntrico, né? Eu acredito em Deus, né? E veio na minha mente aqui agora essa parada de que a ciência é para todos. A ciência, né? Vou falar assim, não como uma pessoa estudada, mas veio na minha mente que a ciência, sim, é para todos. Eu acho que é para todos, por quê? Porque se eu sou um cara muito inteligente, muito inteligente, eu vou ajudar aquele que não é tão inteligente, ou um exemplo, aquela pessoa que tem uma deficiência, alguma coisa, né? Porque hoje a gente vê muitas doenças muito loucas, né? Então, até mesmo aquela pessoa que tem uma doença, ela pode ser usada para a ciência. Então, ela também vai fazer parte dessa pergunta, no caso, né? Se a ciência é para todos.
tanto uma pessoa com QI avançado, quanto para quem vai usufruir, talvez, do QI daquela pessoa, né? Um cirurgião, um exemplo, ele tem uma inteligência super avançada para ele entender que tem que mexer com bisturi no lugar certíssimo, né? Se não é uma coisa assim de Deus, que eu acredito que seja, né? E aí já parte também do interesse do profissional. No caso, todos que estão aqui nessa aula, né, estão interessados em algo, né? Acredito. Porque não é fácil, igual eu comentei, eu já recebi algumas cobranças, vou compartilhar com vocês algumas cobranças por e-mail, né? De que eu nem acessei as aulas ainda, mas, gente, eu participei Oxe, de menino, várias como é que aulas. não É, acessou as aulas ainda, garoto? meu professor falou isso hoje, mandou um e-mail para mim, mas ó, eu sou bom para falar e agir, eu tenho ação, mas assim, tipo de tecnologia de aparelho, essas coisas, eu tô me aprofundando agora, porque eu preciso disso, né? Então todos nós precisamos. E a Unileia foi uma saída que eu achei, né? E vai chegar lá, não De desista. ingressar. Ah, eu acredito Estamos que aqui sim. para ajudar. Então, da minha parte, a questão de que a ciência é para todos, é mais ou menos isso. E o texto, bem legal, eu ouvi aí bastante, né? E a fala de todo mundo até agora, e deixo o restante de vocês falarem a partir de agora, tá bom? Desculpa o Obrigada, tempo aí. querido. Mais Quem... alguém, gente, quer responder essa pergunta? A Sim, Laine, Fala, é, fala, é, Laine, são duas pessoas. Laine falou, fala Laine, e depois fala quem é a outra pessoa. pronto. Ó, a ciência deveria ser para todos. Infelizmente, não é ainda, mas deveria ser para todos, né? Eu acredito que ciência é justamente o estudo, né? O estudo referente a alguma área. Então, não só deveria, como precisaria, né? Porque todos precisam. É uma Sim, opinião. é sim. isso Quem- mesmo. Acho que, né, Luana, tem aquela provocação. Quantos cientistas negros você conhece? Pois é, E né? que são Assim, quando convidados a falar sem ser sobre negritude, Dia da Consciência Negra, né? é assim, a Assim, ciência, o que que é a ciência, né? A ciência é esse conjunto, essa construção de conhecimento, né? Então, a gente tem a ciência atravessando aí várias áreas, como o Darkson, né? O Darkson falou, citou ali alguns exemplos médicos e tudo mais. A ciência, ela chega de alguma forma a todos, porque, inclusive, a nossa sociedade, ela existe e é estruturada como está hoje, graças à existência da ciência, né, à presença da ciência, mas será que todo mundo tem acesso? Será que todo mundo faz ciência? Será que todo mundo é ouvido de fato, né, Tati? É, uhum, e aí foi a Laine, né, que falou por último. A Laine trouxe aí uma coisa interessante, né? É para todos, mas não chega a todos exatamente, né? Será que todo mundo tem acesso, de fato? E aí vem a sua pergunta, que conversa muito lá com o poema, né? Quantos cientistas negros a gente conhece? E para a gente não falar de cientista, né? Que às vezes quando a gente fala cientista, as pessoas acham que cientista está muito longe, né? E não está, tá, gente? Eu sou uma cientista, por exemplo, então eu estou aqui bem pertinho de vocês. não, É, Luana, surgiu sim. até um comentário interessante, né? Que é algo que a Hum, gente faz às vezes, a associação de ciência com QI alto, né? sim, Ciência é uma coisa para verdade. gênios e Eu pessoas não sou um gênio, não, inteligentíssimas. tá, gente? Eu sou cientista, mas não sou um gênio, não. Nem eu. Então, confiem, não é só gênio que faz ciência, não. Mas, assim, é bem interessante quando a gente para pensar, né, que É, a gente fala que todos têm acesso à educação, todos têm acesso à ciência, todos têm acesso à saúde, mas quem são esses todos, né? Será que todos realmente inclui todo mundo? Né? Será que
a comunidade negra ela está em todos os espaços? Ela está ocupando todos os espaços? Será que as mulheres elas estão ocupando todos os espaços? Será que a comunidade LGBTQIA+, está ocupando todos os espaços? Porque quando você para pensar, quantas vezes você foi no hospital e foi atendido por um médico negro? Já pararam para refletir sobre isso? Quantas vezes, quando a gente olha, né, para uma pessoa, se você não for negro, né, porque quando a gente é negro, é claro que a gente pensa, né, nisso e se vê nesse lugar, pelo menos uma boa parte de nós, mas quantas pessoas, né, olham para uma pessoa negra e não conseguem enxergar aquela pessoa negra num papel ali de autoridade, né? Num papel de estudo. Então, assim, a ciência é para todos até a página 3, né? Ela deveria ser para todos, mas ela ainda, infelizmente, não é para todos, a gente precisa ocupar esse espaço. E aí, para a gente falar um pouquinho disso, para a gente também não se alongar muito, né, Tati? Eu vou parar aqui o compartilhamento e nós vamos refletir um pouquinho com esses 2 textos aqui que estão na tela. Descolonizando o pensamento, ciência e tecnologia africana e afrodescendente e histórias de resistência. Pesquisadores negros contam sua trajetória na ciência. Por que falar sobre isso, né? Por que falar sobre isso? Muita gente, às vezes, né? E aí eu posso falar, já estou em sala de aula também, no ensino básico há muito tempo, né? Quando a gente chega, a gente discute, principalmente na escola pública, né, a negritude e as minorias em muitas frentes, de muitas formas. Dentro da faculdade também a gente discute bastante. Mas quando a gente chega, por exemplo, em novembro, que é um mês dedicado a tratar, né, a questão da consciência negra, né, a tratar a questão de outros povos, né, que são considerados aí, né, não, não um destaque, né? Ou seja, né, tudo que é descolonizado, tudo que não é o povo branco, né, tudo que não é a branquitude, quando a gente começa a falar sobre isso, sempre tem alguém para falar sobre mimimi, sobre militância, sobre lá vem, lá vem. Aí chega o mês da consciência negra. Não vamos falar em consciência negra, vamos falar em consciência humana. Já passa essa vergonha, não, pelo amor de Deus. Tá? Depois daqui, da oficina, não fala mais isso, não. Se falar, não me conta que falou. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Então, assim, por que é importante falar, né? Os textos são longos, não vamos ler eles inteiros, mas nós vamos falar de alguns trechinhos para a gente poder discutir um pouquinho isso, tá? Para a gente falar de ciência, mas falar da importância dessa de se sentir incluído. Porque vejam só, gente, o Darkson falou muito bem, e eu tenho certeza que deve ser a realidade de muitos outros aqui, se não de todos que estão aqui. Pessoas que passaram anos sem estudar, terminaram o ensino médio lá atrás, ou voltaram e fizeram o ensino médio, mas depois também de parar, de ter ficado sem estudar muito tempo, e vieram para essa realidade aqui do ensino superior. E ainda se deparam com uma realidade do ensino superior que é diferente para a maioria das pessoas, que é o ensino à distância. Como o Darkson falou da dificuldade com a tecnologia, sabemos que é uma dificuldade para muitos de vocês também, né? Então, vocês também fazem parte de uma maioria minorizada, né? Vocês estão entrando para um grupo diferenciado, que é o grupo que daqui a pouco vai estar aí com diploma de nível superior, que é minoria, e isso sim é minoria no Brasil, tá? Quem tem diploma não é maioria, e vocês estão aí nessa questão de se incluir digitalmente, se incluir no mundo novo, né? Então, quando a gente fala ciência para todos, vamos mudar um pouquinho essa pergunta. Ciência para mim? Eu posso fazer ciência? Eu posso participar disso? Então, vamos partir dessa reflexão para a gente trabalhar aqui os nossos textos. Cadê onde está? Descolonizar. Luana, Oi, pode falar, estava Tati. pensando aqui, né? Só de ingressar Está na baixinha graduação. você. Melhorou? Melhorou. Eu estava aqui pensando, né? O aluno de graduação, ele já está na ciência. O aluno de graduação, Sim. ele já é membro da sociedade acadêmica. Ele já é membro do meio acadêmico.
né? Ele é um futuro graduado naquela área. Ele chegou no topo Exatamente. da educação. Exatamente. E assim, é uma raridade, né, gente? Assim, para vocês terem ideia, eu tenho 41 anos, tá? E assim, eu dediquei a minha vida a estudar. Né? Então, assim, digamos que eu seja uma exceção na sociedade, né? Classe média, média mesmo, né? Minha família não é classe média alta, é média, média, do tipo que quando éramos pequenos tinha aquele único, único mês do ano para comprar roupa, né? Toda aquela coisa, sempre aquela família que a gente chama de tradicional, que, né? que é uma mãe dona de casa, um pai que sustenta a casa, tudo, né? Eu vivi nesse ambiente. E eu fui a primeira pessoa da minha família a ter nível superior, né? E acho que eu sou a única ainda que tem doutorado. Eu acho que não tem mais ninguém na família com doutorado. Então, assim, somos exceções, né? Não é que somos exceções, somos melhores que as pessoas. Não, é uma escolha. Foi um caminho que a gente resolve traçar. Mas é um caminho que abre portas, que abre mentes, né? Que nos ajuda aí a enxergar o mundo de uma forma diferente. Enxergar o mundo de uma forma diferente é muito bom, tá? Abrir os horizontes é muito bom. É, nos ajuda, inclusive, a compreender muitas coisas, né? Então, vamos lá, gente. O título desse texto é Descolonizando o Pensamento. Então, assim, começa aí, descolonizando. Lembra que eu falei? Tudo que não é branco, né? Tudo que não é considerado ali aquele padrão europeu de colonizador é descolonizador, né? Decolonial. Toda a nossa ciência, todos os nossos estudos, os nossos livros didáticos, eles sempre, inclusive a parte de história, né? Sempre foi muito voltada para a branquitude, né? Então, assim, sempre os heróis contados nos livros de história sempre foram os brancos, né? As grandes mulheres da história sempre foram as brancas. Por exemplo, a gente fala da abolição da escravatura, e aí a gente pensa logo em Princesa Isabel. Não que ela não tenha sido uma figura importante nesse contexto, né? Assim como o pai dela, mas com certeza ela não foi o ponto-chave para que isso realmente acontecesse. Muitos homens e mulheres escravizados e ex-escravizados, que alguns já eram alforriados nessa época, lutaram muito para que esse processo acontecesse. E esse processo só aconteceu por pressão política, né? Então, não é que Princesa Isabel fosse uma boazinha, lindona, que, nossa, achou o máximo libertar os escravos, né? Tem um contexto ali. Então, hoje, de uns 20 anos para cá, tem se trabalhado muito dentro da literatura, dentro das artes, dentro das ciências, esse processo de descolonização, de tipo, vamos dar voz a essas pessoas, porque essas pessoas existem, essas pessoas são muito boas também, né? Porque não é uma questão de cor ela ser boa ou não. O problema é que muitas delas não têm acesso por conta desse histórico, né? E aí passa por tudo, né? A gente não tem tempo de aprofundar tanto, mas passa por política de cota, né? Passa por esse processo todo de inclusão, de deixar ali a cota para quem vem de escola pública, todas essas questões, né? Então vamos falar aqui alguns trechos do texto. Esse texto aqui depois a gente deixa o link para vocês, né, poderem. Já É, é, coloquei, Luana. ótimo, obrigada. Então vamos começar aqui por esse início que eu achei ele ótimo, né? Quantas pessoas poderiam nomear um cientista negro? Quando você pensa em ciência, né? Assim, mesmo que você nunca tenha se aprofundado e tudo, quando você pensa em ciência, a figura de um cientista, mesmo que você não saiba dizer um nome, né, pode ser bem honesto, tá, gente? Levanta a mão, quantos de vocês vê a imagem de um homem ou de uma mulher negra quando pensa em ciência? Vou contar até 5. Pode levantar a mãozinha, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Olha, nós temos atualmente quantos participantes? Deixa eu ver aqui. 38 participantes aqui nessa nossa aula, tá? 3 mãozinhas levantadas. A população negra é a população majoritária do Brasil.
esquisito? Sou esquisito? Talvez, né? Hoje a gente tem até algumas referências interessantes, né? Como, esqueci o nome dela, mas a cientista que esteve envolvida ali na sequenciamento do DNA do vírus da Covid e tudo mais, então hoje a gente tem até mais referências. Mas se você for pensar num grande universo, é difícil. E realizações científicas que ocorreram no continente africano? Quantas vezes a gente escuta falar, quando vê na televisão, né, vai ter o Nobel, ou então descobriram tal coisa, descobriram uma vacina, um medicamento. Quantas vezes são cientistas negros ou cientistas ali do continente africano, né? Na verdade, isso tudo, né, não acontece, né? Na verdade, a história negra, a ciência africana, ela vem sendo negligenciada por séculos, né? Só que essas pessoas existem, né? Essas pessoas estão lá dentro dos laboratórios, essas pessoas estão dentro das universidades, hoje com muito mais acesso, e elas não têm visibilidade. Então, o SESC de Guarulhos lançou um programa para falar de pessoas, mostrar a existência dessas pessoas e mostrar as obras, né, a ciência feita por essas pessoas, né? E aí o objetivo é apresentar essas informações e incentivar que elas cheguem ao maior número de pessoas, né? E isso é bastante interessante. Tati, se quiser falar, pode ir falando, tá? Fica à vontade. Luana, você está me ouvindo? Estou sim. Deu algum defeito aqui no Teams? Você está me vendo também? Estou sim. Eu perdi a imagem do nosso encontro, eu estou só te ouvindo, como se fosse um podcast. Mas não está vendo nem a tela com o pessoal? Não estou vendo nada. Ih, que estranho. E eu já tentei sair e voltar e ele não me deixa sair. Ué, pessoal, vocês estão me vendo e vendo a tela? Para mim tá normal. Então é Pra aí mim tá mesmo, normal. Tati. Pra mim tá normal Sim. também. Mas pode Quer que eu seguir, te derrube para você tentar entrar? Sim, por favor. Espera aí. Deixa eu tirar você daqui, remover da reunião. Vamos ver, ela vai voltar. Enquanto isso, vamos continuando, né, gente? Então, nós temos muitas pessoas falando sobre isso hoje, né, dando visibilidade a isso, e muitos projetos que vêm sendo feitos para que a ciência, enfim, seja de fato para todos. Será que ela conseguiu? Deixa eu ver se ela vai conseguindo voltar. Então, vamos ler esse trechinho aqui do professor Carlos Eduardo Machado. O continente africano tem o registro mais antigo do mundo de conquistas tecnológicas humanas. Alguém sabia disso? Pode abrir o microfone e falar assim, não. Pois é, eu também, antes de ler esse texto, também não sabia, tá? As ferramentas de pedra mais antigas do mundo foram encontradas na África Oriental. Evidências da produção de ferramentas por nossos ancestrais hominídeos foram encontrados na África subsaariana. Olha isso, gente, o continente africano entrega muito. E ninguém, quer dizer, ninguém, muitos de nós, ou a maioria de nós. Né? Oi? No caso, o continente africano é rico em ciência, mas raramente se fala. Exatamente, tem muita coisa acontecendo lá, né? É porque assim, a nossa sociedade ela é muito baseada no eurocentrismo, né? Hoje a gente tem aí movimentos, a gente tem aí uma série, né, de acontecimentos que tem nos levado a reconhecer nossa identidade, a buscar nossa identidade. Mas a verdade é que nós somos educados e recebemos culturalmente, né, cientificamente, muita informação eurocêntrica mesmo, né? Nós somos levados a acreditar, por exemplo, que brancos, né, aquela pessoa branca com traços brancos são pessoas mais bonitas que pessoas negras, né? Isso é muito comum de se ver. Darkson está com a mãozinha levantada um tempão. Fala, Darkson. Não, desculpa, ela ficou levantada, não percebi. Tá. Perdão, pode continuar, tá Tudo bom? bem, tudo bom. Então vejam, né? A ciência é um empreendimento sistemático. Eu só não estou parando para vocês lerem, porque a gente já está avançando na nossa hora, tá, gente? Senão a gente avança demais.
Mas a gente continua conversando. Ciência é um empreendimento sistemático que constrói e organiza o conhecimento na forma de explicação e previsões testáveis, tá? Então, foi aquilo que eu falei. Ciência é um conjunto de conhecimento, né? É um grupo de conhecimento que a gente vai descobrindo, vai construindo e vai organizando. E depois a gente utiliza esse conhecimento em alguma forma. E as raízes mais antigas podem ser encontradas no Egito Antigo, africano e na Suméria, por volta de 3.000 a 1.200 antes de Cristo, né? Então vejam, né, gente, quanta história para contar, quanta coisa, né, que existe ali, né, por trás dessa, né, dessa branquitude toda que sempre nos foi imposta, né? A cultura negra contribuiu com a ciência, tecnologia e inovação. Produtos indispensáveis do nosso dia a dia têm origem na África. Algodão, por exemplo, né? Foi plantado pela primeira vez no Sudão. Microfone é a invenção de um cientista preto, né? Americano, no caso, mas cientista preto. Calculadora foi inventada na República Democrática do Congo, né? Não só vocês, mas a maioria das pessoas não tem a menor ideia disso. Então, é importante que a gente tenha esse contato, que a gente tenha essa noção. Não sei se a Tati conseguiu voltar, não consigo vê-la aqui. Que a gente tenha essa noção para perceber que não é uma questão de que eu não possa fazer ciência, que você que está entrando agora, que tem dificuldades tecnológicas, não possa fazer ciência. A questão é que muitas vezes a ciência não foi aberta para você, né? Mas no momento que essa porta for aberta, você pode fazer, né? Como muitos negros acharam que não tinham nenhuma representatividade nesse mundo, e quando a gente vai explorar um pouquinho, a gente vê que tem, né? Tati, conseguiu voltar? Luana, estou no celular, reiniciando o computador, mas eu estou te Tá. ouvindo. Tá bom? Beleza. Quer acrescentar alguma coisa? A cientista que eu falei da Covid foi a Jaqueline Góes. Lembrei. Lembrei não, Ótimo, li. excelente exemplo. Não, perfeito, não tenho nada a acrescentar. Porque a Jaqueline, na verdade, acho que é a representante assim que mais vem à mente atualmente, né? Até por conta da questão da Covid, que é muito viva para nós ainda, né? Mas vejam, né? Quanta coisa a gente tem a dizer, quanta, né? E aí eu te pergunto, os negros têm menos capacidade? Se quiserem, podem abrir o microfone e responder. Não, eles têm capacidade como qualquer outra pessoa. Exatamente. O continente Porque africano, a por cor de acaso. a cor de pele não define o teu caráter, nem tua capacidade, nem o teu QI. Exatamente, Não é? exatamente. O que falta é acesso. É por isso que eu sou uma defensora da política de cotas, por exemplo, né? Por quê? Porque é uma verdade, gente. Eu trabalho em escola pública há quase 20 anos. E eu sempre trabalhei em escolas próximas de comunidade, nunca dentro, mas sempre, né? No Rio de Janeiro. A maioria dos meus alunos sempre foram negros. Já trabalhei em escola particular, mesmo sendo escola particular do subúrbio, a maioria dos alunos eram brancos. Será que isso não está dizendo alguma coisa para gente? Né? Então, assim, por que não melhorar o acesso, uma vez que fomos marginalizados por tanto tempo? É igual mulheres. As mulheres não têm capacidade, não tem tantas mulheres na política, em cargos de gestão, mulheres, né, fazendo ciência, fazendo uma série de coisas, as mulheres não têm capacidade? Ou será que esse acesso foi negado por tanto tempo? E o mundo ainda é muito complicado, né, para mulheres em cargos de gestão, né? A gente sofre uma série de questões ali. Fala quem é? Emilene? Fala aí. Ô, professora, Sim. eu não levantei a mão, não, mas eu não tenho nem o que responder, porque quando pergunta se é capaz igual... Eu que levantei. Eu que levantei. Não, para nós é uma dor que dói fundo, né? Porque nós sabemos da nossa capacidade, né? Para mim é até absurdo quando alguém pergunta, eu faço... Mas é uma realidade, né? Quando a gente... Acesso, né, professora? Oi, Alexiana? Não só o acesso, não.
acredito que não só dá o acesso, né? Porque às vezes eles dão o acesso, mas é aquela liberdade limitada, né? Eles te permitem ter acesso a algumas coisas melhores, né? Te permitem ter acesso a uma melhor educação, mas te limitam em algumas coisas, né? Te limitam, tipo, você tem uma cota, você tem uma bolsa, mas o teu limite é esse aqui, ó. Só tua bolsa não é livre como para qualquer outra pessoa, como para um branco. Te limitam em algumas questões, não te deixam ser totalmente livre, expressar totalmente sua liberdade. É muito Exatamente. limitado. É tudo muito complicado, sabe? Então, assim, dificilmente um branco é perseguido dentro de uma loja no shopping, né? Negros são perseguidos todo o tempo. Então, né, por aí a gente já vê ali algumas questões. Vamos para o segundo texto, que a gente já passou do nosso horário, e aí temos que terminar. Peraí, deixa eu mudar aqui a aba. E, professor, às vezes não é nem por ser negro, não. Eu digo por mim, eu não sou negra, eu sou parda, né, morena. E por eu às vezes mal assim, não mal vestida, mal de dizer, mas está vestida mais humildezinha, o segurança fica te seguindo, achando que você vai roubar, entendeu? Por causa das suas vestimentas. Quer dizer, você é julgada pelo seu modo de vestir, né? E isso é horrível, que você se sente constrangido. Meu Deus, será que ele está achando que eu vou roubar só porque eu estou de chinelo, camisa, uma camiseta mais surradinha, né? Isso é muito chato. De fato, acontece muito, sabe? É tudo muito complicado. Darkson levantou a mão ou tá levantada sem querer de novo? Não, agora eu levantei de propósito mesmo, foi Então proposital. fala. Tô vendo aqui na aula, eu tô acompanhando aqui na aula, a gente já tá há alguns minutos, né? Quase 1 hora e tem 38 participantes. Só queria ressaltar para todos que estão na aula, né? Tirando os professores, mas não tirando a responsabilidade deles também, que nós estamos incumbidos de uma grande responsabilidade daqui para frente, né? Eu já me sinto nessa responsabilidade daqui para frente, com as minhas ideias, né? Com a minha buscando sabedoria, conhecimento e fuçando na minha cachola, né? Para ajudar o mundo. Eu creio que nós teremos uma grande responsabilidade de impactar na mudança do mundo, né? Daqui 4, 5 anos nós sendo formado aí cada um no seu curso, na sua escolha de preferência, né? Buscando o mercado de trabalho, eu acho que a responsabilidade é multa, né? Todo mundo que está nessa reunião fica ciente de que tem uma responsabilidade aí diante do mundo, né? Com certeza, e eu super confio em vocês, professora Tati. Nós estamos aqui realmente, porque nós acreditamos realmente que vocês podem se desenvolver e que vocês podem crescer muito, né, Tati? Sim, consegui voltar. Estava ouvindo Opa! tudo e estou sentindo um orgulho danado porque eu entrei na hora desse comentário, né? Da Sim, responsabilidade, do poder que um aluno de graduação tem como membro, da área acadêmica, né? Como membro disso, porque quando a gente fala ciência, é algo que a gente associa muito às ciências biomédicas, às ciências de pesquisas biológicas, à matemática. Mas aqueles que estão aqui, que são das licenciaturas, por exemplo, fazem ciência, né? No mundo acadêmico. E é tão bonito ver o aluno de graduação com essa percepção, né? Da com certeza. responsabilidade e do poder de estar no mundo acadêmico. Com certeza. Vale lembrar, boa lembrança, né, Tati? Ciência não é só ciência exata e biológica, né? A gente tem as ciências sociais aí que incluem todas essas áreas da educação, das licenciaturas, né? Então, assim, todos vocês, independente do curso que vocês fazem, podem fazer ciência, né? E já fazem parte aí né, dessa construção científica aí que é a área acadêmica, né? Então, vamos só alguns trechinhos desse texto para a gente poder passar ali para a nossa parte final. Esse texto também fala aí da negritude, mas aí ele já vem trazendo ali, ao invés de trazer como aquele projeto bonito do SESC, né, que vem contando ali uma história, esse aqui já tem um tom mais de crítica, né, que aí ele está falando ali de histórias de resistência, pesquisadores negros contando sua trajetória, né, ou seja, será que foi fácil?
né? Eles chegarem ali, porque ainda tem algumas coisas, né, gente? Isso vocês vão viver ou estão vivendo aí na vida acadêmica, dependendo do período que vocês estão. Vocês entraram na faculdade, vocês começaram um curso superior. Se manter no curso também não é simples. Então, a batalha é diária, né? E aí isso vale para tudo, né? A pessoa entra na vida acadêmica, faz a graduação, aí vai para o mestrado, continua pesquisando, continua fazendo ciência. Se manter ali para dar continuidade também não é simples, né? Então vamos ler aqui alguns trechinhos, né? Você parou para observar quantos professores negros você tem? Quantos profissionais da saúde te atendem quando você vai ao hospital? Foi o que a gente estava falando ali no outro texto, né? Essa reflexão é necessária para que a gente entenda a importância do mês da consciência negra e de falarmos de questões como racismo e políticas públicas voltadas à democratização. Essa é uma palavra que eu gosto muito, e é uma palavra que em ciência a gente usa muito, em educação a gente usa muito. Não adianta a gente oferecer educação de qualidade se não for para todo mundo. Não adianta a gente falar em fazer ciência se todos não tiverem acesso, né? Você pode não querer, mas pelo menos você teve o acesso. Essa que é a diferença, né? Então, democratizar o acesso à universidade e ao mercado de trabalho. A ciência não é diferente. Ainda não ouvimos ou vemos o suficiente, mas muitas pesquisas são desenvolvidas por negros na universidade, tá? Isso é fato, a gente viu ali exemplos, né, lá no outro texto. Então, aqui ele está trazendo a história aqui de um jovem, o Regis, de 24 anos, que hoje faz mestrado em História Social e é coordenador de ações afirmativas de um núcleo de estudos afro-brasileiros na universidade. Ele, né, trabalhou ali na monografia Políticas de Ações Afirmativas, que são as políticas de cota e outras políticas ali de inclusão, né? E trabalha ali com essa coisa da democratização, da Tati, ajuda. Da institucionalização, saiu. E aí, né, tem algumas coisas aqui, né? Eu vou pular, como eu falei, o texto é grande. Mas tem uma parte aqui, né, que chama bastante atenção, que ele fala ali da vivência dele na universidade. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque a essa altura a gente já perde, né, as coisas no texto. Eu não sei se eu vou encontrar, mas ele tem, em um determinado momento do texto, ele fala que muitas vezes, mesmo hoje, fazendo mestrado, tendo defendido ali o TCC, super relevante, né, tendo aí toda essa bagagem que ele tem nessa questão da pesquisa, ele ainda é parado no corredor, né, tem alguém com o microfone aberto. Isso que é a mãe dela. Essa tem uma novidade interessante. Conseguiu mutar? Conseguiu. E aí, de vez em quando, achei, tá aqui, ó. Vamos lá. O desafio de ser um pesquisador negro é que a academia brasileira, no geral, né, a academia que ele diz, o mundo acadêmico, a universidade, tá? Não está acostumada a ver corpos negros ocupando espaço na pesquisa. Essa situação reflete na dificuldade que geralmente as pessoas tendem a acreditar que eu faço mestrado na UFU, que é a Federal de Uberlândia. É comum eu ser parado por conhecidos nos corredores da universidade e me perguntarem se eu ainda não me formei. Cara, já se formou e já está fazendo mestrado, já está terminando o mestrado, né? Quando eu respondo que, além de ter formado, eu ingressei no mestrado, as pessoas ficam impactadas. E parece brincadeira, gente, mas não é. Essas coisas acontecem de fato, tá? Além disso, quando eu falo que sou pesquisador bolsista da CAPES, pois no imaginário brasileiro é inconcebível que pessoas negras estejam em posição não marginalizadas. E aí é muito importante a gente abrir a mente para falar sobre isso, né? Abrir aí o nosso leque e pensar no quanto é importante que essas pessoas ocupem espaços, sejam vistas, sejam lembradas, né? Porque a trajetória é sempre muito difícil.
para muitas pessoas, a entrada na universidade, muitas pessoas negras, muitas pessoas de baixa renda, só é graças à política de cotas. Só que hoje já existem vários estudos demonstrando que, em alguns cursos, os cotistas chegam a ter um desempenho melhor do que as pessoas que entraram sem cota. E a gente ainda escuta muita gente falando mal das cotas, como se a política de cotas fosse um grande absurdo, como se não tivesse nenhuma justificativa histórica, social e política para que elas existam. Eu não vou ter tempo de falar sobre isso com vocês agora, mas pesquise um pouquinho sobre a história da política de cotas, a importância, que vocês vão ver o quanto é necessária, né? E essas pessoas dessa reportagem especial, que eu não vou ler toda, porque é muita coisa, e aí não temos mais tempo, elas falam justamente disso, né? Como elas conseguiram chegar até ali e que, mesmo estando ali, elas ainda não são reconhecidas como pessoas que deveriam estar ali, né? O que é muito estranho, né? Aí eu queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês pensam aí a respeito dessa questão. A pessoa entra, Ariadne, as pessoas entram, conseguem, batalham e ainda assim são inviabilizadas, né? Eu nunca, assim, eu particularmente não me lembro de nenhum episódio nessa questão acadêmica, tá? Já tive outros episódios, pela minha cor, mas eu já tive problemas por ser mulher, né? Já tive um orientador que foi receber um prêmio no meu lugar, né? O meu trabalho ganhou um prêmio e ele colocou o nome dele, né, como dono do trabalho e foi receber o prêmio tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, né? E eu fui avisada por outras pessoas, né? E quando eu perguntei, ele falou: não, é porque você é nova, inexperiente, né? Eles preferem os pesquisadores, os homens mais velhos. Eu tive que ouvir isso, né? Então, assim, são coisas assim que, né, acontecem de fato, né? E comigo foi esse episódio. Tem pessoas que passam por inúmeros episódios ao longo da caminhada, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Tati, já vou botar a lista, que aí a gente vai para a parte final. Fala aí, gente, fala comigo. Esse povo é tão tímido. Olha, eu já ouvi algo em relação a outra pessoa, né? Dizer assim, olha, ela é negra, mas ela faz isso e isso. Como se ser negra fosse alguma, né? Tipo assim, ela é negra, mas ela faz isso e isso, ela é Essa dói estudada. muito, né? Esse tipo de coisa, né? Que, infelizmente, a pessoa não abre a mente, né? Infelizmente. Isso dói muito. Agora, alguém quer falar mais sobre isso? Assim, Fala. eu não sei se vem ao caso só de ser negro, né? Mas não só por ser negro, mas por originalidade, que dizem que o baiano é preguiçoso, né? Eu já ouvi muito nos serviços que eu passei, ai, nossa, uma baiana trabalhadeira. Ela é baiana, mas ela não é preguiçosa, tá, gente? Essa daí faz a diferença. Uma baiana trabalhadeira. Já ouvi Isso muita é gente disso. xenofobia. E esse já tipo vi de muito. comentário é sórdido e é muito Xenofobia. comum. É o tipo do comentário que ele parece um elogio, mas na verdade ele é uma ofensa. Isso é muito Uma comum. ofensa. Parece que está te elogiando, mas na verdade está sendo ofensivo, né? É igual falar, nossa, já ouvi ela é mulher, mas ela é forte, ela consegue carregar peso, né? Tem essas coisas, né? Eu também já ouvi assim, nossa, mas você é baiana? Sim, sou baiana, porque geralmente as baianas são negronas, aquelas negonas do corpão, cabelão afro, porque eu sou magrinha, né? Eu tenho 31, mas eu sou magrinha. Eu não tenho um cabelo cacheado, mas não tenho tanta. Mas eu já ouvi também muito assim, mas geralmente negra da Bahia são aquelas negonas do corpão, cabelão afro. Gente, não tem nada a ver. Pois Tem vários tipos. tem né? muita coisa por aí, né? E Discriminação. muitas vezes usam isso para inviabilizar as nossas conquistas, as nossas, a nossa caminhada, né? Seja em qual
qual critério, né? Quando a gente fala de cor de pele, a gente fala do racismo, né? Mas a gente tem muitos outros tipos de preconceito que não são racismo, mas que estão ali introjetados na sociedade também, né? A F, quem é a F? Ela é Eu, Alexa. Alexa, isso. Fala. Professora Luana, quando você tocou, né, no assunto de que você fez um determinado projeto e uma outra pessoa ganhou crédito no seu lugar, isso me fez lembrar de um filme, eu não sei se você, eu não lembro o nome dele agora, quando se fala sobre igualdade social e racial. Tem um filme que tem uma negra e ela é a única que sabe fazer contas quando eles vão emitir um foguete. E só ela que Estrelas sabe Além do Tempo. Isso, esse mesmo. Esse filme E é ela perfeito. precisa ir ao banheiro e sempre ela tem que atravessar a rua e ela demora demais para poder voltar ao trabalho. E o chefe, né, perguntou para ela o porquê que ela demorava muito no banheiro. Aí foi onde ela se estressou e falou que ela tinha que ir lá porque o banheiro era fechado, limitado a mulheres, principalmente a mulheres, e por ela ser negra também, né? Aí é na onde o chefe dela, né, vai falando com o pessoal sobre começar a tratar ela melhor, tratar ela diferente. Ele vai arranca a placa do banheiro, ele fala que o banheiro agora tem que ser usado, né, para todo tipo de pessoa. Eu achei muito interessante esse filme, vale muito a pena também o pessoal Esse filme é excelente e é baseado em história real, né? Foram Isso, 3 eu achei mulheres assim, negras que trabalharam Isso. na NASA e que foram importantes ali pro. Acho que foi o primeiro foguete, se eu não me engano. Primeiro foguete, acho que foi justamente. alguma coisa E ela assim. foi a única que conseguiu resolver, né, a escala de amplitude aonde que ele deveria pousar certinho. E um homem Tem não teve tudo uma a ver com o capacidade nosso de fazer tema. isso. Exatamente. Não, e uma era matemática, que é essa, outra era mecânica e a outra eu esqueci o que era, mas as 3 eram incríveis, assim. Era uma Muito boa cabeça do lembrança. negócio. E fica a dica, Estrelas Além do Tempo, para quem ainda não assistiu, uma ótima dica. Emilene, é isso? Sim, professor. Eu é duas Fala. situações, eu vou ser sucinta. Eu tenho tique, né? E tenho toque, ainda brinquei, né? Que quem criou o TikTok fui eu, né? Aí, aqui, como eu mencionei antes, aqui no Brasil, principalmente, tudo que é diferente para eles é feio. Então, quando as pessoas veem aquilo, eles acham que aquilo ali mexe no racional, que a pessoa é burra, porque ela é assim, enfim. Então, já fui muito julgada para isso, até em relação ao emprego. Então, quando eles viam que eu tinha inteligência para trabalhar, para criar projeto, para fazer as coisas, você consegue fazer isso, né? Eu ficava chocada quando eles falavam aquilo comigo. É cada coisa, né? É difícil. E outra complicado. situação, nós somos muito mestiços aqui, né? A gente é muito misturado aqui no Brasil. Então, já chegaram e me falaram assim, mas peraí, você é branca ou você é negra? Porque você não é uma coisa nem outra. Você tem o olho amarelo, é branca, do cabelo seco, seco, seco. Falei, meu filho, eu sou uma mistura muito louca, e eu sou o que eu sou e tá bom demais. Isso é quando eu estava com paciência de responder, né? Como se as nossas características fizessem diferença e fossem da conta de alguém, né? Nossa, professora, e eu ficava muito triste, porque o meu filho mais velho, ele está com 27 anos agora. Ele é negro, né? Então, assim, o tom de pele dele é mais escuro. Eu sou branca, 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 mas o resto, os meus traços é de mulher negra, né? Então, assim, eu sou bem misturada mesmo. E o Rodrigo saiu negro mesmo. O pai dele é negro, tal, com muito orgulho. Então, ele sai comigo na rua de mão dada. Aí, quando a gente entrou no supermercado, entrou na padaria, e ele gosta de me dar a mão. Eu falei, não vou te dar a mão, não, senão os outros vão achar que eu sou papá-anjo. Não, me dá a mão aqui, me dá a mão aqui. Aí, na hora que ele me dá a mão, eles olham assim, vai ser mãe dele? Eu falei, só, por quê? Mas é muito diferente. Aí eu já sei o que eles estão falando, né? Aí ele já já fala, ela é minha mãe mesmo, por quê? Porque ela é branca, eu sou preta? É tudo muito complicado. A sociedade é muito complicada. Eu sou preta porque eu sou negão, porque ele já rasga o verbo, né? Aí a pessoa fica sem graça. Não, mas é assim que funciona aqui, né? Infelizmente. Mas eu tenho muita esperança que um dia nós vamos chegar lá, né? Vamos continuar. O negócio é a gente brigar por isso, né? A gente tem que botar o peito e brigar. É preciso. Isso aí.
Ariadne, para terminar essa parte, para a gente poder ir para a finalização. Vai lá. Boa noite, Luana. Boa Boa noite, Tati. noite. Boa noite a todos. Cheguei um pouquinho atrasada na aula, Boa noite. mas eu queria dar só uma palavrinha assim sobre a cota. Eu espero me expressar, né, direito. Eu acho que é o mínimo, né, que a sociedade pode fazer. É o mínimo que a sociedade brasileira pode fazer. De quase 300 anos de escravidão. Eu acho impressionante que a gente ainda está na desconstrução de dizer que os negros são descendentes de escravos, né? Assim, é absurdo a gente falar isso, porque os negros são descendentes de reis, de rainhas, de guerreiros, de pessoas poderosas. A África foi o berço da humanidade. O rei mais rico é na África. Então, assim, são pessoas importantíssimas e eu acho absurdo assim a gente ainda ter essa desconstrução da descendência escrava, né? Eu acho assim, acho absurdo. Eu sou católica, né? Já fui protestante, mas foi muito conveniente a gente olhar na história a Igreja Católica concordar, né, com a escravidão para não ir de encontro com a corte portuguesa, a corte espanhola, tudo. E estamos seguindo para ver se a gente, né, evolui, né? Vamos seguindo na luta, né? Obrigada, querida. Bom, eu vou botar os últimos slides, mas antes disso, estou lançando aqui no chat. A lista de presença e tem uma perguntinha lá que tem a ver com toda essa nossa discussão, tá? Aí vocês podem ir preenchendo enquanto a gente vai terminando aqui a nossa interação. Aí eu quero saber o seguinte, né? Enquanto eu compartilho aqui. Para vocês, tá? Agora, na posição que vocês estão, né? Voltando a estudar, dificuldades tecnológicas. Ih, não era isso não, peraí. Ô, gente, a pessoa enrolada até na hora de compartilhar o negócio. Minuto. Compartilhei errado. Cadê o negócio que tá... Ah, tá aqui. Agora a pergunta que eu estava fazendo. Para vocês, né, na situação que vocês estão, vocês acham que a ciência é para vocês? A ciência, vocês se incluem nesse todo de ciência? Podem abrir o microfone e lançar um sim, não? Não. Talvez. Eu totalmente não. Não acredita que a ciência seja para você? De jeito nenhum. Eu estou totalmente fora da ciência. Pois então, mais alguém sim ou não, gente? Vocês não estão acreditando nem você, gente. Que isso. Situação, hein? Bom, vocês já estão fazendo ciência. Vocês já estão. Vocês estão no acadêmico. Peraí, professor, eu viajei aqui. Eu não prestei atenção na pergunta. Desculpa. Ah, bom. Chegou gente aqui e eu me distraí. Eu não consegui ouvir a pergunta, gente. Eu não consegui ouvir porque o meu neném tirou o fone do meu ouvido. Então, vou repetir a pergunta. Vocês aqui, público, alunos que estão aqui presentes conosco, vocês acreditam que vocês sejam capazes de fazer ciência? A ciência é para vocês? Sim, totalmente. Claro. Agora eu gostei da resposta. Agora eu senti firmeza. Cadê o resto do pessoal? Se a gente não é capacitado, pode se capacitar, né? Com certeza. Por isso que a gente vai terminar falando da iniciação científica, que se vocês ainda não viram, podem ir lá no portal do aluno ou falar com o coordenador do curso de vocês, porque nós temos um programa de iniciação científica na faculdade, né? E esse programa está aberto, o edital, fecharia na sexta-feira, mas ele foi prorrogado para o dia 13 de setembro, então dá tempo de vocês participarem ainda. Então, primeiro, vamos entender o que é iniciação científica. Com base em tudo que a gente falou, já ficou claro que todo mundo pode fazer ciência, já ficou claro que basta querer, né? E todos somos atendidos, sem dúvida, pela ciência, e todos nós podemos fazer ciência. E o que é iniciação científica? Iniciação científica é uma vivência prática do processo de fazer pesquisa, ou seja, uma modalidade de pesquisa,
onde você vai fazer um trabalho sob a orientação de um pesquisador qualificado, ou seja, um professor que tem mais experiência, que vai poder te ajudar a construir, né, um material, a construir ali uma pesquisa com base num tema. Tem o objetivo de, né, fazer com que você conheça princípios do método científico, despertar sua vocação científica, incentivar talentos que você tem, às vezes nem sabe, né? Então, né, uma forma muito legal, assim, de você, dentro da sua graduação, se aprofundar em alguns temas, né? Luana, se você me permite um Então, comentário. posso? Oi? E principalmente, e também, quem está nas licenciaturas é um primeiro contato importantíssimo com uma pesquisa acadêmica, né? É aquele Verdade. primeiro momento de aprendizado para quem depois pode se estimular a fazer um mestrado, né? A conduzir outros alunos em processos de pesquisa, mesmo na educação básica, em sala de aula. A iniciação científica nos aprimora muito como docentes. E atende todo mundo, né? Licenciatura, tecnólogos, bacharéis, né? Cabe a todos. Muita gente acha que só bacharel pode fazer pesquisa, né? Isso não é uma verdade. Eu mesma, por muito tempo, porque a minha formação é em pesquisa, né? E por muito tempo eu achei que eu tinha que fazer duas coisas separadas. Pesquisa era uma coisa, sala de aula era outra. Até que, né, acabei o processo de pesquisa que eu estava e fiquei só na sala de aula. E com o tempo eu descobri que eu podia pesquisar sendo professora, né, profissional de educação. Então é isso, atende a todos. Então, sim, aqui estamos pregando e estamos dando oportunidade para que a ciência seja assim para todos, né? E é normal que você tenha pouco ou nenhuma experiência, tá, gente? A gente não está esperando dentro do programa de iniciação científica que você venha sabendo tudo sobre ciência, sobre pesquisa, não. Porque quem faz iniciação, como o nome já diz, está iniciando, está começando, está aprendendo, tá? Para a maioria das pessoas é o primeiro contato com a pesquisa, e ok, porque vocês vão ter um professor para acompanhar vocês, né? Vocês vão exercer os primeiros momentos de pesquisa, vão aprender a escrever, por isso que a gente trouxe o clube de leitura, né? Porque essa coisa da iniciação científica, da pesquisa, ela tem muita escrita, apresentação de resultados, então essa coisa de você aprender a se comunicar, sistematização de ideias, desperta uma série de habilidades neurocognitivas que vão te ajudar, inclusive, na sua prática profissional, porque não é porque você faz iniciação científica que você precisa virar pesquisador, tá? Você pode continuar ali atuando na área que você escolheu de forma mais técnica, mas você vai ter habilidades para agir, né, de outras formas. Elaborar relatórios, vai treinar escrita, isso tudo é muito bom. A nossa iniciação científica, ela saiu a partir desse edital 2, saiu no dia 30 de julho, então quem nunca viu, eu não sei por quê, porque já deveria ter visto, mas também não tem problema, porque foi prorrogado. Quem pode se matricular? Qualquer um da graduação, só que você deve estar entre o segundo e o penúltimo período do seu curso. Então, se você está começando agora, já vai pensando no que você quer fazer, se você se interessou, e no próximo semestre, quando a gente lançar o edital, próximo ano, desculpa, quando a gente lançar o edital, aí você concorre, porque agora no primeiro período não vai dar para você concorrer, tá? Os outros, sim. E estar adimplente, né, gente? Porque aí, no caso, né, tem uma bolsa, né, para quem for para os projetos selecionados, e aí, para receber a bolsa, você tem que estar em dia aí com as suas obrigações financeiras, né? Tá lá no portal, mas eu coloquei aqui os QR Codes, primeiro para acessar o edital e segundo para acessar a inscrição. Uma coisa importante é que você pode indicar o seu orientador. Então, às vezes, você já fez ali uma disciplina, gostou muito de um professor, gostou muito daquela matéria, ou se dá muito bem com o seu coordenador. Conversa com essas pessoas e pergunta: olha, eu gosto muito do tema tal, gostei muito do tema tal que eu vi na aula. Dá para fazer um projeto com isso? Será que eu consigo fazer iniciação científica com isso?
e quando preencher a sua fichinha, indica lá esse orientador, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida, algum grito de socorro? Ah, no formulário vocês estão levando aí a perguntinha, né? O que que a experiência vem despertando em relação à pesquisa, né? Quais seriam, né, os temas aí mais interessantes, e se você considera que a pesquisa acadêmica pode contribuir para a formação, para a transformação do mundo. Professora, Agora sim. Pergunta, grito de socorro. Vamos lá. Professora, tem uma pergunta. Pode falar. Eu estou um pouco agarradinha agora nas matérias. Então, assim, o meu medo é de encarar e eu atropelar tudo, sabe? Então, assim, a chance é só agora, né? Todo ano tem edital. Hã? Todo ano tem edital. Então, saiu esse edital agora, aí ano que vem vai sair outro. Pois é, professor, porque eu gostei demais. Mas eu tenho essa mania, sabe? Eu empolgo, eu vou lá, aí eu vou de peito. Aí eu volto para trás arriando, né? Porque é muita coisa, às vezes. Mas conversa ou com o coordenador, ou com o professor que você tenha mais afinidade, fala a ideia que você tem e ele vai te orientar. Olha, vai ser muito trabalhoso, vai demandar muito tempo, então não, dá para fazer. Você precisa disso aqui. Aí você vê. Conversa primeiro, porque de repente tem um jeito de você adaptar a sua rotina, né? Entendi. Aí conversa direitinho e submete. Eu sou responsável pela seleção, pelos editais, tá? Mas eu não vou lembrar o nome de ninguém, então podem mandar à vontade, porque eu sou péssima para lembrar os nomes, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar através do e-mail nicep, vou colocar aqui no chat para vocês, @unileia.edu.br, tá? Que é o e-mail do nosso núcleo de iniciação científica, pesquisa e extensão. E aí vocês falam direto comigo, ou com a professora Tatiane, que é outra professora que trabalha comigo no núcleo, e a gente vai poder ajudar vocês aí com as dúvidas que aparecerem, tá? Mais alguma, gente? Pergunta, comentário, grito de socorro? Eu adorei também, mas por enquanto para mim também não dá, porque eu estou muito atarefada. Ainda faço Libras, aí estou doida, quase pirando, quase surtando, mas mais para frente, quem sabe? Isso, vão pensando, já pensem nos temas, já pensem aí nas possibilidades, porque, né, sempre tem aí alguma coisa que aparece. Acho que foi, né, gente? Mais alguém? Tati, quer dar aí suas palavras finais? Agradecer a todas e a todos pela participação, pelas partilhas. Como sempre, a gente aprende muito com os comentários de vocês, com as experiências de vocês. Espero vocês lá no Clube da Leitura, que está sendo reformulado lá no nosso AVA. Espero vocês nos nossos encontros mensais e espero vocês na iniciação científica, como nossos futuros colegas pesquisadores. Certo? Com certeza. Gente, Oi, professores, Reinaldo. eu entendo. Boa noite a todos, tá? Boa eu noite. Não consegui chegar a tempo de não ter acesso a participar, entendeu? Não tem problema. A gente vai disponibilizar o vídeo, você pode assistir depois. Tá bom, peço perdão, tá? Imagina, a gente entende. Só que estava falhando o aplicativo, tá bom? Tem problema não, a gente entende. Depois a gente vai colocar lá no canal do YouTube e compartilhar o link. Tá bom, então. Tá bom, gratidão. Nada, querido. Boa noite, professoras. Não conheci a Luana, maravilhosa, adorei. Queridos, professora Tati, muito obrigada. Mesmo. Muito obrigada. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada. Qualquer coisa, estamos aí. Boa noite. Bom descanso. Ótima, amei. Beijo. Ai, que bom que vocês amaram. Bom descanso para todos. Boa noite, gente. Bom descanso. Beijo. Foi um prazer fazer parte do primeiro encontro. Que maravilha. É mais, né?
participar, que venha mais Todo mês tem, aí. Reinaldo. Esse Depois você assiste a gravação desse e no mês que vem você vem. Mas o ao vivo é melhor, que a gente participa, troca ideias. É verdade. Tá bom? Beijo. Tá. Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite. Vou encerrar a gravação e vou encerrar aqui. Tchau, Tati. Tchau, querida. Obrigada.